E eu pensava essa semana o quanto a paternidade ela é fundamental na nossa vida. O quanto a paternidade ela ocupa um lugar essencial na constituição familiar. É comprovado já por vários estudos que a criança, que ela cresce sem a referência paterna, e veja bem, quando eu falo referência paterna, eu não estou falando necessariamente de um pai biológico, ok? Eu não estou falando necessariamente de uma figura biológica ali, né? Mas alguém que de alguma forma ocupe esse lugar, essa referência. Quando essa criança ela cresce sem essa referência, ela sofre algumas disfunções na sua vida emocional, porque Deus separou a paternidade e a maternidade como referências. Apesar de hoje em dia isso tem sido, menosprezado, entendido que não precisa de uma referência paterna e uma referência materna. Não precisa. Basta o amor, basta o carinho. E a gente vê constantemente que não é bem assim. Muitos jovens, adolescentes, jovens, adultos que sofrem hoje na sua vida é fruto de uma falta de referência na sua infância, seja paterna ou seja materna. Então nós cremos, e aí a gente precisa validar isso, nós cremos na constituição familiar, nós cremos no modelo familiar como um modelo perfeito estabelecido por Deus de desenvolvimento da vida humana na Terra. Pai, mãe e filhos. Nós não abrimos mão disso. Ok? Pai, mãe e filhos. Tá certo? Esse é o modelo construído por Deus. E é esse modelo que nós queremos. Amém? Eu quero compartilhar com você, então, algumas coisas, né? Debaixo dessa palavra. Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 15, um texto muito conhecido, nós vamos ler do verso 11 ao 32. Me permita ler todo o texto, apesar de ser um pouco grande, extenso, né? Mas eu preciso fazer essa leitura e peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, né? Ou o celular, né? Aberto aí no aplicativo, não sei como é que você está aí. E ao longo dessa palavra a gente vai recuperar alguns versículos desse texto, tá bom? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse ambiente, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui. E nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos nessa hora, pedir que a Tua palavra, ela alcance um terreno fértil no nosso coração. Por favor, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Você já ouviu essa pergunta alguma vez? Alguém te perguntando isso? Mas você é filho de quem? Quem é seu pai? A grande maioria aqui sabe que eu sou originário de uma cidade do interior de São Paulo, de 30 mil habitantes. Eu cresci nessa cidade e vivi nessa cidade até os meus 17 anos. E depois fui enviado para outros lugares. E é uma cidade que acontece algumas coisas que eu acredito que acontecem em poucas cidades do país. E por várias vezes, por vários momentos, na minha adolescência, meu pai fazia uma listinha de alguns materiais, seja num supermercado, seja num comércio qualquer da cidade, seja numa casa de material de construção. Ele fazia uma lista, ele me pedia alguma coisa e pedia para eu ir lá buscar e comprar essas coisas. E eu falava assim com meu pai: pai, mas e cadê o dinheiro? Ele dizia assim: não, fala que você é filho do Osmir. Apenas fala isso. Eu sou filho do Osmir. Eu, como assim, meu pai? Me dá o dinheiro. Não, fala que você é filho do Osmir. E aí assim eu fazia. Eu ia lá naquele comércio, naquele lugar, e aí eu pedia aquelas coisas, e na hora de pagar, eu dizia assim: olha, meu pai mandou eu vir aqui para pegar essas coisas. E aí a pessoa me perguntava: mas você é filho de quem? Aí eu dizia: eu sou filho do Osmir da loja. Osmir da loja, lá da loja. Aí a pessoa: bom, pode entregar. Olha, eu não tenho ideia de quantas vezes isso aconteceu. Vezes que eu ia no banco, uma conta, para pagar, ia lá, entregava a conta para uma pessoa que conhecia o meu pai, responsável ali, entregava, e meu pai falava assim: olha, entrega para essa pessoa e pode vir embora. Diz que você é filho do Osmir e vem embora. E aí eu chegava no banco com um cheque, às vezes em branco, assinado só pelo meu pai, entregava a conta para o rapaz e dizia: olha, eu sou filho do Osmir, meu pai me mandou aqui para pagar essa conta, deixar contigo, e é só isso. E ele: tudo bem, você é filho do Osmir? Tudo jóia, beleza, pode deixar que depois eu mando o comprovante. E virava as costas e ia embora. Irmãos, não tenho ideia de quantas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Somente dizendo de quem eu era filho. Imagina quando você entende essa posição em relação a Deus. Imagina quando você compreende a posição de filiação que o Deus Pai colocou você. E você pode, então, autorizado por Ele, chegar e falar no nome dEle, agir no nome dEle, profetizar no nome dEle, orar no nome dEle, em nome do meu Pai, em nome de Jesus, porque Ele colocou você nessa posição de filhos. Eu pergunto para você nessa noite, querido: você é filho de quem? Quem é seu pai e quem é você como filho? Qual é a posição que você tem ocupado nesse lugar de filiação? A mensagem de hoje, ela vai refletir sobre quem é esse pai, o Deus Pai, e quem é você como filho. Quem você é?
Qual lugar de filiação você tem ocupado na sua vida? Eu até poderia mudar essa pergunta. Você tem vivido como filho? Você tem ocupado esse lugar de filiação que o próprio Deus concedeu a você? Não foi você que conquistou? Você não faz porque você é comportadinho, porque você é bonzinho. Não, você está nesse lugar de filho porque o próprio Deus Pai colocou você nesse lugar. E aí hoje eu tenho certeza que talvez alguns aqui estejam até tristes, não reconheçam tanto essa data, porque quem sabe não tiveram uma referência paterna, ou quem sabe não tiveram uma boa referência paterna. Quem sabe você perdeu seu pai na infância, quem sabe você não está mais com ele, como eu não estou mais com o meu pai, só fico na lembrança, né? E hoje eu sou impulsionado a ser um bom pai para o Benjamin, usar aquilo que eu recebi como legado do meu pai. Quem sabe você está numa condição assim, quem sabe seu pai mora em outro país, em outro estado, e você não pôde estar com ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, independente da sua condição, eu creio que a paternidade de Deus pode curar qualquer buraco, qualquer ferida deixada na sua alma com relação ao seu pai. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, como nosso Pai, Ele tem elementos fundamentais para restaurar toda e qualquer ferida ficada no seu coração. A paternidade de Deus cura, a paternidade de Deus restaura, a paternidade de Deus, ela preenche a nossa vida. E a gente vai ver algumas coisas aqui que nós precisamos acreditar e fazer. Lucas capítulo 15 é um capítulo muito especial, talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Lucas capítulo 15 talvez é um dos capítulos mais importantes da palavra. Jesus aqui, se você olhar nos primeiros versos do capítulo 15, ele está respondendo aos questionamentos de fariseus e escribas. Ou seja, esses religiosos, eles chegaram até Jesus e fizeram um questionamento. Por que você come com pecadores? Por que você se relaciona com publicanos? E aí Jesus, brilhantemente, Jesus era fantástico, Jesus era incrível. Jesus foi alguém assim que nos deixou um legado, um exemplo, Deus na terra, extraordinário, um exemplo extraordinário. Jesus não responde os questionamentos dos fariseus e dos escribas no mesmo nível. Ele não entra no jogo deles. Ele não responde no embate. O que Jesus faz? Conta história. Conta parábolas. E para responder o questionamento dos fariseus, Jesus conta 3 histórias. Ele conta a história da moeda perdida, ele conta a história da ovelha perdida e ele conta a história do filho perdido. O texto que nós lemos é a história do filho perdido. E todas as 3 histórias, elas refletem uma só verdade. Qual é? O amor de Deus pelo pecador perdido que é encontrado. Todas as 3 histórias que Jesus conta para dizer e justificar, entre aspas, por que ele se relacionava com publicanos e pecadores, todas as 3 histórias refletem uma única verdade: o amor de Deus pelo pecador, pelo perdido que é encontrado. Nessa história que nós lemos do filho perdido, mais conhecida também como filho pródigo, né? E eu diria que a parábola, a história, ela revela muito mais o caráter do pai amoroso do que o filho. Apesar de falar muito do filho, ela conta a história de um filho mais novo que pediu a sua herança e decidiu sair de casa. Basicamente a história é essa. O filho mais novo, ele pede a sua herança, a história começa assim, ele pede parte da sua herança ao seu pai e decide romper com a casa do pai. Segura isso, porque mais tarde eu vou trabalhar um pouco essa situação do que representa essa atitude desse filho mais novo. Mas a parábola também
fala da história de um outro filho, o filho mais velho. No final da história, o filho mais velho aparece. Então, é a história de um pai amoroso e 2 filhos. E eu complementaria esse título para essa parábola, dizendo que a história é do pai amoroso e de 2 filhos perdidos. Ora, você pode me dizer assim, pastor, mas é só um filho que se perdeu. É só um filho que saiu de casa. Eu te digo, não, não é não. Porque o outro filho mais velho estava perdido dentro de casa. Então, para mim, a história de Lucas 15, da parábola do filho perdido, é a história de um pai amoroso e dos filhos perdidos, um perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. E como eu disse, Jesus é brilhante, Jesus é fantástico. Olha a forma que Jesus encontrou para explicar essa verdade. Você vai perceber que o capítulo 15 de Lucas, ele se entrelaça. Jesus está indo para um lugar. Ele começa num ponto falando da ovelha perdida, e ele está indo, está crescendo no seu discurso, até chegar no discurso do filho perdido. Mas veja bem, a primeira história que Jesus conta é a história da ovelha perdida. A Bíblia fala, Jesus contando, que uma ovelha se perdeu das demais e ela não estava mais no campo junto com as ovelhas. Estão acompanhando isso? Sim ou não? Então nós temos aqui uma ovelha que se perdeu fora do campo, porque saiu do campo. Ok? A parábola da moeda perdida, nós temos Jesus falando de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa. A Bíblia diz que aquela moeda que havia se perdido, ela havia sido perdida na sua casa. Ela estava dentro de casa, mas não estava sendo encontrada. Então a mulher varre a casa, ela faz uma faxina. E como a gente encontra coisas na faxina, não é verdade? Quando você decide faxinar, quando você decide limpar tudo, mexer em tudo, você encontra um monte de coisa que você nem sabia que tinha. Aquela mulher faz isso para encontrar aquela moeda perdida dentro de casa. Você captou o recado, sim ou não? Porque depois Jesus entra na parábola do filho perdido. Um filho que se perde fora de casa. Lembra da ovelha que se perdeu fora do campo? Depois nós vemos o filho mais velho que se perde dentro de casa. A história da moeda que foi perdida dentro de casa. Jesus conta primeiro uma parte, Jesus conta outra, e depois na terceira história ele junta as duas, falando dos filhos. Na verdade, as 3 histórias, elas se entrelaçam em uma só. Jesus quer chegar para um mesmo ponto. Jesus, na verdade, contando, elaborando esse capítulo 15, ele está indo para o mesmo lugar. Por isso que, na minha opinião, Jesus aqui ele quer chamar a atenção do caráter do pai amoroso e do lugar desse filho, do lugar de filho que nós temos ocupado. Querido, em nome de Jesus, te pergunto nessa noite, que tipo de filho você é? Que tipo de filho você é? Você é um filho perdido fora ou você é um filho perdido dentro? Que tipo de filiação você tem vivido? Qual é a resposta que você dá à parábola que Jesus conta? Reconhecer a nossa filiação espiritual nos leva a um nível mais profundo de relacionamento com Deus, sem dúvida. Quanto mais você reconhece o lugar que Deus te deu, mais você reconhece quem Ele é. Quanto mais você entende quem você é como filho em Deus, mais você consegue reconhecer o lugar, ou melhor, você consegue reconhecer o Deus que te colocou nesse lugar. Então eu quero trabalhar com vocês algumas coisas para despertar essa filiação, para compreender, para viver, porque tem muito filho dentro de casa que está perdido, como aquela moeda perdida dentro de casa. Tem muito filho perdido fora de casa. Como se reencontrar? Como perceber, então, o que Jesus está querendo nos presentear, o que Jesus está querendo nos dizer acerca da verdadeira filiação espiritual?
Para experimentar essa filiação espiritual, primeiro, você precisa experimentar o relacionamento com o Deus Pai baseado no seu amor. Diga comigo, Deus me ama. Diga, Deus me ama. A primeira coisa para você entender o seu lugar de filho é experimentar o amor de Deus por você. É crer, receber e viver debaixo desse amor. Os versos 20 a 22, eu não vou reler o texto, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz que o filho mais novo decide voltar para a casa do pai depois de uma saída frustrante. Pegou parte da sua herança e foi embora, e num determinado momento, que ele passa por uma situação muito difícil, ele decide voltar para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai, de longe, avista o filho, corre para o filho, abraça o filho e beija aquele filho. E ainda diz assim, olha, vamos fazer uma festa, traga um novilho, vamos fazer uma festa, porque vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quer dizer, o texto mostra o pai correndo, recebendo o filho num lugar de honra. Sabe o que isso quer dizer, querido? O pai ali estava expressando o amor pelo filho, estava honrando o filho. Agora, lembra do que eu falei, do quão grave foi a atitude do filho mais novo? Porque naquele contexto patriarcal, o pai ocupava um lugar de honra na família. Naquele contexto, diferente um pouco do contexto ocidental nosso, dos nossos dias, em que muitos filhos nem respeitam seus pais, em que muitos filhos não honram seus pais, em que muitos filhos não ouvem os seus pais, em que muitos filhos tratam seus pais como qualquer pessoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, falar com essa molecada, por favor, em nome de Jesus, honre os pais de vocês. Por mais que vocês não entendam, o que eles dizem para vocês, por mais que vocês não compreendam a dimensão, mesmo sem compreender, honrem os pais de vocês, honrem o pai e a mãe de vocês. Mas num contexto patriarcal, fazer o que aquele filho mais novo fez era algo horrível. Era um desrespeito muito grande. Sabe por quê? Porque você não dava herança para filho ainda em vida. Você só dava herança para o filho depois da morte. Então, em outras palavras, o filho mais novo estava querendo a morte do pai. Quando ele chega diante do pai para pedir a herança, em outras palavras, o filho mais novo está dizendo para o seu pai, pai, eu quero que você morra. Eu quero que o senhor morra, porque eu quero parte da tua herança. Em outras palavras, era isso. E isso, para aquela época, era um desrespeito imenso. Isso colocava o filho mais novo numa posição muito difícil. Por exemplo, ele poderia ser julgado por sua comunidade. Ele poderia ser apedrejado, sem perguntar para o pai. Ele poderia ser apedrejado por tamanho desrespeito. Por isso que nós, quando lemos o texto, a gente vê a forma como Jesus conta. Jesus fala que quando o filho se apresenta, o pai corre depressa. Ele diz assim, ele diz para os servos, depressa, vamos colocar roupa, vamos tocar as roupas dele, depressa, vamos colocar um anel no dedo dele, depressa, vamos colocar sandálias nos pés dele. Sabe por quê? Porque se ele não faz isso, a comunidade, a aldeia onde ele vivia, podia pegar aquele filho e matar aquele filho, sem perguntar nada para a família. O tamanho de desrespeito era aquela atitude. Quando o pai coloca um anel no dedo, quando o pai veste o filho, quando o pai coloca a sandália nos pés do filho, o pai está dizendo para todo mundo, eu perdoo e amo esse filho, e eu estou colocando esse filho no lugar de filho de novo. Por favor, não toquem nele, por favor, não mexam com ele, não julguem ele, porque eu, o seu pai, estou restaurando a posição de filho para ele. Você consegue perceber alguma relação com a sua vida, querido? Você consegue perceber alguma coisa que Jesus fez por você para colocar você no lugar de filho de novo?
Você consegue perceber o amor de Deus por você, a ponto de não considerar os seus pecados, a ponto de não considerar quem você é, a ponto de te amar de uma maneira tão grande, tão intensa, tão profunda, para restaurar o seu lugar de filho, mesmo você e eu também não merecendo esse lugar? Você consegue perceber Jesus indo na tua direção, onde você estava, fazendo o que você estava fazendo, mesmo com as suas escolhas erradas, não perguntando nada para você, não fazendo um inquérito da tua vida, sabe, não perguntando por onde você andou, não perguntando o que você fez ou deixou de fazer, mas simplesmente colocando um anel no seu dedo, trocando as suas roupas e sandália nos seus pés. Sabe por que a sandália nos pés? Porque quem anda descalço é escravo. Por isso que o pai precisa colocar uma sandália nos pés do filho, para dizer para todo mundo que ele não era escravo, ele era filho. Sabe por que ele coloca um anel no dedo? O anel representa a autoridade. Ali o pai está restaurando a autoridade de filho do seu filho mais novo. Sabe por que ele muda as vestes? Quando a Bíblia fala de mudança de vestes, a Bíblia fala de recomeço, de vida nova. O pai está dizendo para o filho: olha, meu filho, vamos esquecer o que se passou, eu tenho vestes novas para você, entre em casa, porque o seu lugar de filho nunca foi tirado. Você percebe a dimensão disso, o valor disso? De um pai que não fecha as portas, que ama mesmo o filho não estando perto. De um pai que não deixa de ser pai porque o filho se distanciou da sua casa, rompeu com seus laços. Um pai que cura, que restaura por dentro e por fora. Isso é o amor de Deus, querido. Isso é o amor de Deus por mim e por você. 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Ou seja, você é filho não porque você conquistou esse lugar. Você é filho porque Deus te ama. Você é filho porque Deus foi na tua direção. Você é filho porque Deus restaurou essa posição de filho para você. Porque Deus colocou você nesse lugar. Porque Deus te deu vestes novas. Porque Deus colocou sandália nos teus pés. Porque Deus colocou um anel no seu dedo te dando autoridade. Sabe aquela palavra que estava sobre Jesus no batismo? Dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A mesma coisa Jesus faz com você, o nosso Pai, todos os dias. Ele olha para a sua vida. Ele olha para você quando você acorda. E Ele diz assim: ah, esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Olhem para ele, olhem, anjos, olhem para ele. Este é o meu filho amado que está acordando mais um dia. Eu tenho prazer na vida dele. Esse é o pai que ama. Esse é o pai de um caráter amoroso que não muda. Querido, jamais tenha dúvidas acerca do amor de Deus por você. O amor de Deus não muda, Ele não é maior, não é menor, Ele é ideal. Deus te ama do jeito ideal. Ele não vai te amar mais ou te amar menos. Te amar mais porque você é mais santo, te amar menos porque você é mais pecador. Não, o amor de Deus por você é imutável. Ele não muda, não há circunstância, não há pecado, não há comportamento, não há escolhas, não há nada que você venha fazer para que o amor dele mude por você. A porta de casa está sempre aberta. A porta de casa do Pai amoroso está sempre aberta. Ela não fecha nunca. Enquanto nós estamos aqui, enquanto há vida, esse amor, ele continua correndo atrás de nós. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou. Romanos 5,8 vai dizer que Ele demonstrou o seu amor por nós, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então diga comigo mais uma vez: o meu Pai me ama. Para terminar esse princípio, eu preciso dizer outra coisa para você. O amor de Deus, ele te impulsiona a amar também. O amor de Deus, ele te impulsiona a amar também. Todas as vezes que você escolhe amar, você se torna mais parecido com o seu Pai no céu.
O caráter do seu Pai do céu se evidencia em você. Aí você pode dizer assim para mim: ah, pastor, mas eu não consigo dar amor para as pessoas, porque eu fui rejeitado na minha infância, eu fui abusado. Ah, eu não consigo dar amor para as pessoas, porque há uma ferida no meu coração que não é curada. Querido, em nome de Jesus, não transfira para Deus coisas que você precisa lidar na sua vida. Coisas que você precisa lidar, por favor, procure ajuda para lidar. Mas isso não significa dizer que você não pode viver o amor de Deus e amar porque você não recebeu amor. Que história é essa? Aqui o amor dele por você. Você que pensa que não recebeu amor, aqui o amor dele por você. Ele morreu nessa cruz por você, porque ele ama você. A forma como eu amo atesta de quem realmente eu sou filho. A forma como eu amo vai atestar se realmente você é filho ou não. Entende? Porque o filho, ele necessariamente transparece a personalidade, o caráter do seu pai. E nós temos um pai muito amoroso. Amém? Então a primeira coisa dessa parábola é o lugar do pai amoroso. A segunda coisa é o lugar do filho. É a identidade do filho. Diga comigo: eu tenho um pai amoroso e eu sou filho. Aí eu vou para os filhos. Eu disse que essa parábola é do pai amoroso e dos filhos perdidos. Retome comigo o raciocínio. O filho mais moço, quando ele pensa em voltar para casa, ele pensa o seguinte: eu vou para casa, mas eu errei demais. Eu quero voltar para casa, eu preciso voltar para casa, mas eu errei muito. Meu pai não vai me aceitar de volta. Mas espera aí, eu vou falar para ele o seguinte: me trata como um dos seus empregados, me trata como um dos seus servos. Quem sabe, ele pensando, se eu fizer alguma coisa para o meu pai, ele me aceite de volta. Esse é o filho mais novo. Enquanto a partir do filho mais velho, quando chega em casa do campo, trabalhou o dia inteiro, ele trabalhou a vida inteira para o pai, ele nunca desobedeceu uma ordem sequer do pai. Ele, sabe, a linguagem de amor desse filho mais velho era a linguagem das atitudes. Ele fazia tudo, ele não desobedecia nada, tudo que o pai pedia ele fazia. Quando ele chega em casa e vê uma festa rolando, ele pergunta: que festa é essa? E aí falam para ele: olha, era o seu filho mais novo, lembra o filho que rompeu com seu pai? Ele voltou, milagrosamente ele voltou. E aí botaram roupa nova nele, anel no dedo, restauraram a vida dele, e agora estão dando uma festa para ele. O filho mais velho fala para o pai o seguinte: meu pai, que história é essa? Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Percebe que as duas mentalidades dos filhos são iguais? Elas só estão em lugares diferentes. O filho mais novo está chegando e o filho mais velho já estava dentro. Mas as duas mentalidades são iguais. As duas mentalidades, elas passam uma mentalidade o seguinte: eu fiz tanta coisa para o Senhor e o Senhor não fez nenhuma festa para mim. Que história é essa, meu pai? Nem a minha festinha de 1 ano eu tive, da fazendinha. Nem os meus amigos, os coleguinhas da escola eu pude trazer aqui em casa, porque o Senhor não fez isso. Sim, já estou vendo o orçamento de festas de 1 ano. Sim. Já passou a euforia do nascimento. Sim, já passou. Já começa a ver o orçamento da festa de aniversário de 1 ano. Sim. Você pensa que é fácil o negócio? Não é não. E aquele filho chega, as duas, preste atenção, as duas identidades estão corrompidas. Tanto do filho mais novo, quanto do filho mais velho. Preste atenção em algumas coisas, alguns erros, que afetam, modo de pensar, que afetam diretamente a nossa identidade em relação a Deus. Quando você pensa assim, eu sou o que tenho, revela uma mentalidade materialista. Ou seja, você é o que você possui.
Isso pode afetar profundamente o seu relacionamento com o seu Deus Pai, porque você vai diante dele sempre pedir alguma coisa, porque o amor dele para você, que tem uma mentalidade materialista, uma identidade corrompida, dizendo que eu sou o que eu tenho, está atrelado a algo que ele pode te dar. Um outro tipo de pensamento perigoso: eu sou o que eu faço. Isso revela uma mentalidade produtiva, ou seja, para que você viva o amor de Deus, você sempre tem que fazer alguma coisa, tem que produzir alguma coisa, tem que apresentar algum resultado. Um outro tipo de conceito errado é: eu sou o que os outros pensam de mim. Isso revela uma mentalidade escrava, ou seja, você experimenta o amor de Deus a partir do momento em que está todo mundo pensando bem de você, você não desagrada ninguém. Você é querido em tudo quanto é lugar. As pessoas amam você profundamente. Nem sempre você vai conseguir agradar a todos, mas você precisa conviver com essa ideia, entende? Essa mentalidade escrava vai fazer com que você viva para atender a expectativa dos outros. Eu sou o que os outros pensam que eu sou, o que os outros pensam de mim. Um outro tipo de erro é: eu sou uma pessoa isolada, mentalidade egoísta. Você se coloca no centro da sua própria vida. A mentalidade egoísta não precisa disso aqui, ó. Ela pode assistir a pregação durante a semana em casa, ela não precisa de vivência, ela não precisa de culto, ela não precisa de pessoas, ela se basta. Outro tipo de erro: eu sou o que falta na minha vida, mentalidade insatisfeita. Ou seja, tudo falta, nada satisfaz você, sabe? Deus te abençoa, você sabe que Deus te ama, você tem muitas possibilidades na sua vida, mas sempre falta alguma coisa. Isso tem a ver com uma identidade corrompida, isso tem a ver com uma forma de pensar, porque, na verdade, você é o que você pensa, você é o que você alimenta. A identidade daqueles filhos estava corrompida. Na verdade, eles não tinham identidade de filhos, na verdade, eles tinham mais identidade de órfãos. Eles revelaram mais uma orfandade, um que estava perdido fora e o outro que estava perdido dentro. Querido, mentalidade de órfão é aquela em que você sempre tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Você sempre tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Você sempre tem que fazer alguma coisa para que Deus te ame, para que Deus te abençoe. Então, por exemplo, você não vem à igreja para celebrar, para honrar. Você vem à igreja, porque se você não vier à igreja, Deus vai ficar triste com você, vai ficar, sabe, de cara virada contigo, vai te castigar durante a semana. Você ora todos os dias, não pelo prazer de, sabe, de estar em comunhão com Jesus, não pelo prazer de ouvir Jesus, não, mas você ora todos os dias, porque se você não orar, o seu dia vai dar ruim, o seu dia vai acontecer alguma coisa. De repente, se você morre naquele dia, e não orou, meu Deus do céu, se você não orou e pecou, inferno na certa. Então eu tenho que me garantir. Entende? Uma mentalidade de órfãos está sempre atrás de algo para justificar o amor de Deus. A orfandade, que ela está no oposto da filiação, ela está sempre querendo fazer alguma coisa para ser aceito. Querido, você já foi aceito, você já é aceito, você não precisa fazer nada para ser aceito. Chris Valentin diz o seguinte: o Filho de Deus se tornou o Filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Pegou aí ou não? O Filho de Deus se tornou Filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Mas a religiosidade, ela tira isso da gente. A religiosidade gera órfãos. Somente a intimidade gera filhos. Quando a religiosidade vem primeiro da intimidade,
há um risco muito grande de você se relacionar com Deus pela orfandade. O que isso acontece? Você sempre vai cobrar alguma coisa de Deus. Deus sempre vai estar em falta com você. O órfão, ele fica esperando a visita. O filho não precisa esperar a visita porque o pai mora nele. Mas o órfão, ele fica esperando. Ele fica ansioso por uma visita do pai. Entende a diferença? Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho eram filhos que tinham mentalidade de órfãos. Eles estavam pensando no que eles tinham que fazer, quando na verdade o pai estava dizendo: vocês já foram aceitos, vocês não têm que fazer nada. Para o filho mais novo ele diz: entra, vamos dar uma festa. Para o filho mais velho ele diz: tudo que é meu é seu. Meu filho, para com essa história, tudo que é meu é seu, por favor, não tem esse negócio. Querido, em nome de Jesus, num mundo de órfãos, assuma a sua identidade de filho. Num mundo de órfãos, onde as pessoas vivem uma orfandade mesmo tendo pais vivos, onde as pessoas vivem orfandade mesmo sendo cristãs. Sabe aquela história de que eu preciso jejuar mais para ser abençoado mais? Certa vez compartilhando com alguém sobre esse negócio de jejum, e eu compartilhei todo feliz o meu jejum, né? Que era um jejum, assim, tranquilinho. Era um jejum de alimento sólido apenas, né? Eu só bebia. Então, tinha um propósito ali nisso. Aí compartilhei com uma pessoa sobre isso, a pessoa me disse assim: ah, mas o teu jejum é mole, cara, que negócio é esse? Que jejum fajuto é esse que você está fazendo? Quero ver você fazer o meu. Aí eu perguntei qual é o jejum dele. É o jejum de Daniel, 21 dias. Quero ver você fazer o jejum que eu estou fazendo. Olha só a mentalidade. Quer dizer, o propósito não existe mais, o que importa é a intensidade do quanto eu paro de comer ou não. Quer dizer, se eu paro de comer mais, eu vou receber mais. Entende? Percebe como a mentalidade de órfãos toma conta da nossa vida? Percebe como a gente fica com essas coisas aqui na cabeça? Na verdade, não tem nada de Deus nisso. Tem algo da gente mesmo. Querido, em nome de Jesus, viva como filho. Você já foi aceito. Você não precisa fazer nada para chamar a atenção de Deus, não. Deus já está olhando para você, Deus já te ama. Sabe, tudo que nós fazemos, sabe por que nós jejuamos? Nós jejuamos para nos consagrar mais, para ouvir mais. Nós jejuamos por prazer, por privilégio. Não pode ser nada pesado, não pode ser nada forçado. Tem que ser propósito. Entende? Toda obediência que você faz a Deus tem que ser propósito. Toda renúncia que você faz a Deus não pode ser pesada. Se é pesada, já não é renúncia. Se é pesada, você está esperando alguma coisa em troca. Se aquilo é muito pesado para você, por favor, não faça. Porque senão você está esperando merecer aquilo. Ah, não, eu tenho que sofrer mais. Ah, não, eu pequei muito hoje. Ah, eu vou ficar a noite toda de joelho, no chão, frio, sem roupa, nesse frio, sabe, na varanda. Não faça isso em nome de Jesus, porque eu pequei demais hoje. Sabe, a nossa mentalidade vai muito por isso. Em nome de Jesus, viva a sua filiação, viva a sua identidade. O Pai já te aceita, a porta de casa já está aberta, você já é amado, você já é importante, Deus já olha para você, você já é muito valorizado por Ele já morreu por você, mesmo sendo quem você é. Então faça o que você tem que fazer com a mentalidade de filho e não de escravo, com a mentalidade de filho, não de empregado, com a mentalidade de filho, não de órfão. Faça o que você tem que fazer por amor, privilégio e honra. Ore 10 horas por dia por amor, privilégio e honra. Faça jejum de 40 dias sem comer nada por amor, privilégio e honra. Entende? Faça o que você tem que fazer para Ele por amor, privilégio e honra. Ou então, faça sozinho, não me convide. Porque nessa história eu não estou contigo. Terceiro ponto.
e eu termino com ele. Veja comigo o verso 31. Olha o que o pai diz ao filho mais velho. O filho mais velho, chegando para cobrar o pai. Que história é essa da festa que você vai dar para o filho mais novo? Você nunca deu uma festa para mim. E olha o que ele diz: mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga comigo assim: o pai me ama, eu sou filho e eu tenho uma missão: gerar filhos. A parábola fecha assim. Veja bem, preste atenção que eu preciso da sua ajuda agora. Olha só, nem sempre a gente consegue traduzir a emoção do texto. Mas eu não acho, sinceramente, que o pai virou para o filho mais velho e estava assim para ele: meu filho, a gente tem que celebrar, porque o seu filho mais velho gastou tudo, né? Gastou tudo, mas apesar de ele ter gastado tudo, ele voltou. Então a gente tem que celebrar. Vamos lá, vamos entrar comigo, vamos lá, a gente passa uma horinha lá celebrando e está tudo certo. Não entendo isso. A minha visão é que o pai olhou para o filho mais velho e disse assim: cara, seu irmão voltou, vamos celebrar. Você não está entendendo que história é essa que você está me perguntando? Que história é essa que você está me cobrando? Olha lá, o seu irmão está de volta. Ele estava morto e tornou a vida, estava perdido e foi achado. Agora, meu filho, você é o filho mais velho, você é o meu primogênito, abaixo de mim é você que tem autoridade, você que tem a honra no lar. Me ajuda a cuidar do seu irmão mais novo, me ajuda a gerar ele, me ajuda a cuidar dele. Estão entendendo a diferença? Você precisa interpretar às vezes também para você ler a Bíblia, porque como é uma leitura, às vezes não dá para você captar. Para mim, o pai mais velho está chamando o filho, o pai está chamando o filho mais velho para a responsabilidade de cuidar do filho mais novo. Por isso, o terceiro princípio de hoje é: aceite a missão de gerar e cuidar dos filhos e irmãos mais novos. Ou seja, a paternidade, que é uma paternidade bem resolvida, que é uma paternidade vivenciada, que se demonstra na sua filiação, ela vai terminar na ideia de você cuidar do seu irmão, do seu filho mais novo. Jesus nos chama para gerar filhos para Ele. Jesus nos chama para exercermos a paternidade. Esse texto aqui de Lucas capítulo 15, ele fala também de um momento em que esse pai está convidando esse filho mais velho para entrar na casa, está convidando o filho mais velho para a responsabilidade, está convidando o filho mais velho para assumir uma posição de autoridade. Querido, em nome de Jesus, você é filho de Deus, mas você também é chamado a gerar filhos para Deus, você também é chamado a cuidar dos filhos de Deus, você é chamado a exercer paternidade nos dias de hoje. Eu pergunto para você: quem são teus filhos? Hein? Quem são teus filhos espirituais? Quem são as pessoas que você está cuidando? Quem são as pessoas que você está exercendo paternidade? Quem são as pessoas que você está gerando hoje, agora? Quem são teus filhos? Você sabe quem é teu pai, mas você sabe quem são teus filhos? Nós precisamos de filhos, nós precisamos gerar filhos para Deus, nós precisamos exercer paternidade nos dias de hoje. O mundo hoje sofre por falta de paternidade, o mundo hoje sofre por falta de referência, o mundo hoje sofre por falta de testemunho. Você é um pai colocado nessa geração para gerar, para cuidar, para impulsionar os filhos que Deus deu a você. Obrigado pela sua motivação. Obrigado porque você me ajudou pra caramba agora. Vou dizer de novo: você foi colocado nessa geração como pai para gerar, cuidar dos filhos que Deus colocou nas suas mãos. Muito melhor. Fica melhor ainda se você aplaudir Jesus. O teto dos pais precisa ser o piso dos filhos. Envia teus filhos, gera teus filhos, investe nos teus filhos, impulsiona os teus filhos.
Sabe? Empolga os teus filhos, motiva os teus filhos, que eles cresçam, que eles avancem, que eles conquistem. Sabe, uma das orações que eu mais faço, desde que o Benjamin foi gerado no ventre da minha esposa, é: meu filho, você vai chegar mais longe do que eu cheguei. Meu filho, você vai conquistar muito mais do que eu conquistei. Meu filho, eu vou fazer de tudo, eu vou dar a minha vida para que você chegue muito mais longe do que eu cheguei. E eu aprendi isso com quem? Com o meu pai, que fez de tudo para que eu chegasse muito mais longe do que ele chegou. E eu quero passar isso adiante. O que você não conseguir fazer, querido, que o seu filho consiga. O que nós não conseguimos fazer hoje, que a próxima geração faça. Mas entenda uma coisa, a próxima geração, ela depende do nosso investimento. A próxima geração, ela não vai ser gerada naturalmente. A próxima geração, ela é gerada a partir da minha e da sua paternidade nos dias de hoje. Enquanto eles vão avançando, enquanto eles vão conquistando, enquanto eles vão prevalecendo, nós vamos com eles. E vamos impulsionando a vida deles. Amém? Então você é chamado a gerar também, você é chamado a ser pai também nos dias de hoje. Para resumir a nossa história e a gente orar, nós vimos hoje o pai amoroso, que nos coloca numa posição de filhos e nos chama a assumir uma posição de paternidade também. Ou seja, de gerar e de cuidar dos filhos e irmãos mais novos. Você já cuidou de um irmão mais novo? Se você tem irmão mais novo, né? Eu sempre fui cuidado nessa história porque eu sou caçula. Na verdade, que a minha irmã não me ouça, eu sempre fui judiado, porque o irmão caçula... Quem é caçula aqui? Ó, estamos juntos. Na glória a gente dá o troco. A gente faz alguma coisa. Estamos juntos. Porque irmão mais novo sofre. Só vou te dizer uma. Sabe aqueles vídeos de família? Gente, a gente precisa orar, mas posso contar essa? Só essa, não conta para ninguém não. Tem aqueles vídeos de família, não tem? Que você é denunciado, que você aparece com aquele cabelo desse tamanho, aquelas roupas incríveis. Não tem aqueles vídeos de família? Não tem esse negócio? Lá em casa tem um videozinho de uma festa de alguém, sei lá, de um parente. E estava eu lá com aquela roupa linda, maravilhosa, bonita, calça aqui assim, aquelas coisas lindas. Minha irmã do meio, do meu lado. E aí eu apareço assim, o vídeo passa e eu apareço na festa assim, ó, sentando, levantando, sentando, levantando, sentando, levantando. E a minha irmã rindo com a minha prima do lado, me mandando, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Todas as vezes que nós assistíamos esse vídeo, nós ríamos muito, e eu olhava para ela assim, falava, tá vendo? Tá vendo o que você está fazendo? Faz isso agora, quero ver. Faz isso agora, quando eu sou maior que você. Nós somos chamados a cuidar bem dos filhos e irmãos mais novos. Eu tenho certeza que tem um filho e irmão mais novo do teu lado esperando ser acolhido e cuidado por você. Você é enviado toda semana para gerar filhos para Deus aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você, para a gente encerrar. Nós vamos orar nessa noite nas 3 direções. Então, nós vamos nos misturar aqui nas 3 direções, ok? Nós vamos orar para que nessa noite você receba do amor de Deus impressionante, maravilhoso, incrível na sua vida. Que você saia daqui banhado nesse amor, alicerçado nesse amor.
A segunda oração, nós vamos orar para que você receba uma identidade de filho. Saiba quem você é. Você é filho. Tem um lugar de honra para você. Tem anel, tem sandália, tem roupa. Tem um lugar de filho que é teu. E nós vamos orar para que você assuma o seu lugar de paternidade. Ou seja, você que quer gerar filhos para Deus. Você recebeu o amor dele, sabe que é filho, mas você também quer gerar, quer cuidar de pessoas. Porque um filho que não gera, precisa ser curado, querido. Precisa ser restaurado. Todo pai é filho. Não adianta. Então nós somos chamados a gerar. Nós somos chamados a gerar. Eu quero orar nessas 3 direções. Amor de Deus, identidade de filho e paternidade. Você entendeu? Está comigo? Amém? Então, por favor, quero convidar você a vir aqui para o altar. Vamos fazer isso. Vamos orar todos juntos aqui. Saia do seu lugar. Venha para cá. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Isso, pode vir. Pode vir. Eu acredito que você ou precisa do amor, ou precisa de uma identidade, ou precisa gerar. Pode vir, sai do seu lugar, querido. Não fica no teu lugar, não. Vem pra altar. Vem pra cá. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Quem são teus filhos? Mesmo assim, Quem são teus filhos? entregou. Quem são teus filhos? Oh, impressionante, Você é filho de quem? infinito, ousado amor de Deus. Você é filho de quem, querido? Quem é teu pai? Quem são teus filhos? Que tipo de filho você é? Que tipo de filho você... Que tipo de filiação você está vivendo? Que tipo de filiação você está vivendo? Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Preste atenção nessa canção. Preste atenção na letra dessa música. Sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Olha para mim. Por favor. Olha para mim. Você já parou para pensar que nós não sabemos o final dessa parábola? Você não sabe se o filho mais velho entrou em casa ou não. O texto não conta.
Você não sabe a decisão que o filho mais velho tomou. Você vê na parábola o pai dizendo assim para ele: vamos entrar, o seu irmão está lá, vamos celebrar. Mas você não sabe o que aconteceu. Sabe por quê? Porque essa decisão Jesus deixou para nós. Você vê a história e você toma a decisão. O que você quer fazer? Você quer continuar fora? Você quer continuar num lugar de esterilidade? Você quer continuar num lugar onde você dá valor mais às suas frustrações do que o amor de Deus por você? Ou você quer entrar na casa e assumir a identidade de filho? Essa decisão é tua, é minha. A parábola não termina. Nós não sabemos o que aconteceu na história. Você pode sair daqui nessa noite continuando com a mentalidade de órfão, achando que, sabe, Deus vai te amar por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer. Ou você pode sair daqui com a mentalidade de filho, entendendo, compreendendo e vivendo o amor do Deus Pai, a graça do Deus Pai. João 1,12 diz que aqueles que creram no seu nome, que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados teus filhos. Aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de ser chamados teus filhos. Ou seja, você recebe a sua filiação a partir da sua disposição de crer em Jesus. Feche os teus olhos. Então nós vamos orar por filiação, nós vamos orar por aliança do Pai amoroso, nós vamos orar para que então você seja nessa noite banhado pelo amor, pela identidade e pela missão. Então feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu amor alcance o teu filho. Nós oramos para que a identidade de filho seja restaurada. Em nome de Jesus, meu Pai, nós temos um Pai do céu. Nós temos um Pai do céu. Nós temos um Pai do céu que nos ama de uma maneira impressionante. Então eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a identidade de filho alcance o coração dos teus filhos aqui. Que todo espírito de orfandade, todo sentimento de orfandade, de que estou em falta, de que eu preciso fazer alguma coisa, de que eu preciso pagar alguma coisa para que Deus me ame mais, todo espírito de orfandade, de filhos que vivem fora de casa, ou perdidos dentro de casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja rompido agora, em nome de Jesus, seja rompido agora, em nome de Jesus. Me dá retorno aqui, Gil, por favor. Em nome de Jesus, seja rompido agora todo espírito de orfandade que vive uma disfunção na sua filiação, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, você já é aceito, você já é amado, Deus te ama, Deus te alcançou, o amor dele é impressionante, é ousado, ele te alcançou. E nessa hora, nós ministramos paternidade sobre a sua vida, nós ministramos para que você gere filhos espirituais, gere filhos espirituais, gere filhos espirituais na sua célula, gere filhos nos seus relacionamentos, gere filhos espirituais. Que a paternidade te alcance, homem, mulher, que a paternidade te alcance, que você cuide, que você gere, que você envie profeticamente, e que os filhos que você gerar cheguem mais longe do que você foi. Que os filhos que você gerar alcancem mais lugares que você alcançou. Nós oramos e rompemos com o espírito
de orfandade, de esterilidade, em nome de Jesus. Declaramos nessa noite: seja frutífero, seja frutífero, seja frutífero, seja frutífero, seja multiplicador, que a tua célula se multiplique, que a tua célula gere filhos. Seja frutífero em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Louvamos o teu nome nesse lugar. O nosso Pai do céu, muito obrigado. Leva-nos na tua paz, em segurança. Dá-nos uma semana extraordinária. Dá-nos uma semana de bênção. Dá-nos uma semana de graça. Dá-nos uma semana, Senhor, de filiação, de paternidade sobre as nossas vidas. Pai, eu oro, abençoando os teus filhos na autoridade do teu nome, e os enviando por uma semana extraordinária, para os seus trabalhos, para as suas faculdades, para as suas escolas, que ali o Senhor gere filhos através da vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.